Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma vez ao Junta Podcast, nosso episódio 7. Hoje falando da doença inflamatória articular mais comum da humanidade, da nossa espécie, a gota, sim, a doença de deposição de depósito do ácido úrico. Meus amigos, antes da gente começar a falar da gota propriamente dita, eu queria responder aqui um comentário que chegou pra gente no episódio de espondiloartrite. Foi a Rafaela perguntando se era possível dizer a diferença de espondilite para espondiloartrose. Ela tem espondilite anquilosante, né, espondiloartrite axial, e no exame de imagem apareceu artrose também. Olha, espondiloartrose, a palavra artrose, ela vem de desgaste, espôndilo vem de uma vértebra, significa vértebra. Então significa que o exame que você fez, imagino que tenha sido uma ressonância, viu um desgaste em uma vértebra, que eu acho que no seu caso ele pode ter sido relacionado à sua doença de base, espondiloartrite. Mas na imensa maioria das pessoas, esse achado que vai vir, especialmente ali no tórax ou na lombar, não tem a ver com isso, tem a ver com a idade mesmo, com a degeneração e tudo mais, tá? Então, espondiloartrose não é a mesma coisa de espondiloartrite. Interessante esse comentário. Aqui a Vera também, de Belém, perguntou se quem tem remissão de artrite reumatoide ou de uma outra doença crônica pode também parar o seu remédio, né? Ou tem que continuar tomando. Ó, Vera, tem que continuar. Principalmente porque se você está em remissão da doença, é porque o remédio está agindo, está fazendo efeito, é porque está indo bem, entendeu? É igual uma pressão alta, a pessoa tem pressão alta, aí a pergunta é se vai parar ou não o remédio da pressão. Bem, se você parar, a sua pressão vai voltar a subir. Então, para a maioria das vezes, essa resposta que você me faz a pergunta que você me faz, na verdade, a gente responde com sim, você precisa continuar seu remédio, não deve parar de tomar. Agora vamos começar nesse nosso episódio falando de gota. A gota, como eu falei para vocês, é a doença articular inflamatória mais comum da humanidade. Teve um estudo recente canadense que conseguiu ver uma questão mais populacional, que a gota está presente em 2,9% das pessoas. Quando a gente considera faixas etárias maiores, como por exemplo de 60 a 70 anos, até 8% da população tem gota. E é importante dizer que isso vem mudando ao longo do tempo. A gente tem um estudo americano mostrando, estudo populacional americano, que do ano de 1980 ao ano de 1990, a prevalência de gota naquela população era de aproximadamente 2,5%. Dos anos 90 até o começo dos anos 2000, ela já tinha saltado para mais de 4%. Isso reflete muito a transição dietética ali daquele país, eu acho que do mundo todo globalizado, o aumento da obesidade, o aumento das doenças cardiovasculares e tudo mais, por esse novo modelo de vida mais sedentário que as pessoas começaram a ter. Então, quando saírem novos trabalhos mais recentes, eu acho que a gente está passando uma transição agora de ter menos obesidade, uma transição agora até mesmo com tratamentos mais modernos para obesidade, e isso deve baixar nas próximas décadas. E se o ser humano chegar lá, né? Isso, essa é uma outra discussão. Mas a gota é uma doença muito difícil de tratar, ao mesmo tempo que ela é uma das doenças mais simples de tratar. Por quê? Porque os pacientes com gota são complexos. A maioria dos pacientes com gota tem outros problemas de saúde além da gota, como por exemplo a própria obesidade que a gente falou, hipertensão, diabetes, colesterol alto, alcoolismo, entre outras coisas. Então é muito marcante isso. Então, como é uma doença que requer que você mude hábitos, que você tenha um cuidado mais global da pessoa, não é muito comum a gente ter pessoas com a doença tão bem controlada. Porque, apesar de simples, como eu falei, ela também é muito complexa. Pessoal, o que é que acontece? O que é a gota? A gota, ela é uma doença causada pelo aumento do ácido úrico. O ácido úrico é uma coisa que todo mundo tem, que ajuda ali em vários metabolismos nossos de proteínas, de gorduras, até na nossa defesa. O que acontece é que quando ele está em excesso ali no nosso corpo, ele começa a não mais ficar solúvel no sangue e começar a se juntar um com o outro e se precipitar. É como acontece, por exemplo, é o que acontece, por exemplo, quando a gente vai fazer um suco ou um chocolate com leite, que aí você vai misturando, se tem excesso ali, né, daquele, se tem excesso ali daquela mistura, ela começa a se juntar, né, e fazer cristalzinhos ali no fundo do copo, no fundo da garrafa. Então, pessoal, isso acontece com ácido úrico, só que em vez de acontecer no seu copo, acontece nas suas articulações. E é importante dizer que o ácido úrico também pode se depositar fora da articulação, causando o que a gente chama de tofos,
São aquelas estruturas que ficam ao redor das articulações, nos cotovelos, mas também pode acontecer no rosto, pode acontecer na orelha, entre outros locais. E aquilo ali é um marco mesmo da doença, especialmente em pessoas que não trataram a doença ao longo do tempo. A gota também aumenta o risco cardiovascular, ou seja, o risco de você ter um infarto, um AVC, e aumenta o risco de você ter doença renal crônica. Por isso que é muito importante que a gente insiste que as pessoas façam um tratamento direitinho. O que acontece com a gota, pessoal, que talvez eu diria que é o maior desafio profissional em relação à doença, é justamente porque é uma doença muito masculina. Para a maioria das pessoas com gota, os estudos mostram que você precisa de ter 9 a 8 pacientes homens com gota para ter uma mulher. Depois de 55 anos, isso acaba reduzindo de 3 para 1, especialmente porque após a menopausa, a gota acaba sendo mais comum, porque a próprio estrogênio, que é o hormônio sexual feminino, ele já ajuda naturalmente a baixar ácido úrico. O ácido úrico ele fica mais elevado por dois problemas. Ou o seu fígado está produzindo demais, ou o seu rim está excretando de menos. Eu sempre gosto de fazer essa comparação com os pacientes, dizendo que a gota acontece ou porque a torneira está saindo mais água do que deveria, ou porque o ralo está ruim. Às vezes é por causa dos dois. E aí a pia acaba transbordando. Então, o paciente com gota, ele precisa entender que o tratamento é contínuo e consiste de remédios e de mudança de estilo de vida. Mas o primeiríssimo negócio que a gente vê errado é o seguinte: apesar de ser uma doença muito mais masculina, quando eu publico um conteúdo nas minhas redes sociais sobre gota, eu diria que 90% dos comentários são de mulheres. É sério, são de mulheres, falando: meu pai tem isso, meu irmão tem isso, meu marido tem isso, meu filho tem isso, meu primo tem isso, sei lá, qualquer pessoa. E quase nunca a gente vê comentários de homens dizendo: poxa, eu tenho esse problema. E aí quando você vai para o consultório, especialmente eu, como médico, eu gosto de ficar vendo o WhatsApp lá da clínica, vendo como é que são as conversas, o atendimento e tudo mais. Então, eu percebo que praticamente 100% dos pacientes com gota, quem marca a consulta é uma mulher. O cara é homem, mas quem marca a consulta é uma mulher. É a mãe dele, é a irmã, é a mulher, especialmente isso, mulher e filha. Sinceramente, nos últimos anos, eu acho que o único paciente homem que marcou uma consulta comigo foi agora, a semana passada, retrasada, que é um médico com gota, que foi lá, ele mesmo, né, talvez pelo conhecimento e tal, foi lá e marcou. Mas eu aposto que você quiser, que se esse cara fosse casado, a mulher queria marcar. Isso já chama muita atenção, porque as pessoas com gotas não se interessam por informações sobre gota, os homens, né, com gota não se interessam sobre dicas de saúde, não se interessam nem pela própria doença, é a mulher que vai marcar a consulta. Então é muito difícil você ficar em cima dele, porque quando tem um paciente mulher que tem um problema, vamos falar aqui, artrite reumatoide, você fala assim: ó, dona fulana, quero te ver daqui a 3 meses, então, olha a briga de gato aí. Então, em maio eu te vejo, chega lá, em finzinho de abril já tá mandando mensagem: oi, gostaria de marcar minha consulta para maio e tal. O homem com gota, você fala com ele hoje: ó, seu fulano, eu quero te ver daqui a 2, 3 meses e tal, pra gente rever isso e aquilo e tal. Esse cara vai aparecer, sabe quando? Ano que vem, se você tiver sorte, tá? Daqui a 2 anos ele aparece, muito pior, porque simplesmente ele ignora, não seguiu as recomendações. No começo, a gota, em metade dos casos, a primeira crise de gota de uma pessoa, ela acontece com uma coisa que a gente chama de podagra. O que é a podagra? A podagra é uma artrite da articulação que envolve o dedão do pé com o pé. É a primeira metatarsofalangiana que a gente chama. E ali a podagra, que você vê com o dedão do pé quente e vermelho, ela é super específica para gota. Raramente outras doenças podem afetar esse padrão de artrite. Mas, como eu falei, apenas 50% dos pacientes com gota têm ela como sua primeira manifestação. Outros vão ter artrite do pé, de outros lugares do pé, né? Do tornozelo, dos joelhos e por aí vai. Mas é muito mais frequente começar nela, na podagra, ou quase sempre nas articulações dos membros inferiores, né? Quase nunca a primeira crise de gota vai ser nos membros superiores. E aí, meu amigo, depois disso, quando você tem a primeira crise de gota, a próxima crise, a segunda crise, vai demorar muito tempo. Eu diria que vai demorar até anos, muitas vezes muitos meses, muitos anos. Aí vem a segunda, da segunda para a terceira não demora tanto tempo assim, da terceira para a quarta menos tempo ainda. Aí chega um momento, se você não instituir um tratamento, que você vai ter semana sim, semana também uma crise, aí você não consegue mais nem saber quando começa uma, quando termina a outra. E aí você começa a ter sequelas e tudo mais. A gota, ela pode causar deformidades muito sérias, tá? Muito severas. Ela vai comendo um pouquinho da articulação, vai comendo. Cada crise que vem, e entre as crises também, ela está acontecendo ali.
e aí você nem sabe e está com sequelas irreversíveis. Então, se você está tendo a primeira crise de gota, pé vermelho, dedão vermelho, pô, cara, procura um reumatologista e segue o que ele está falando. Ele falou assim, quero te ver em 6 meses, vai lá e volta em 6 meses, tomando o remédio certinho, colhendo os exames certinho, não tem dificuldade, mestre, não tem dificuldade. A segunda coisa que torna muito difícil, né, essa questão do paciente com gota, é justamente os hábitos de vida. Aí eu já deixo aqui a primeira dúvida que tem, ninguém é proibido de nada quando tem gota, nada, nada, nada. Claro que existem alimentos, existem situações que pioram, é claro, mas se você estiver levando uma dieta, uma vida normal, eu não estou falando de super regrada fitness não, tá? Não estou falando disso. Estou falando de uma pessoa normal, que tem ali um dia ou outro de excesso, come um dia ou outro ali mais diferente, mais errado, como seria um termo que usariam que eu não gosto muito, e não vai ser um problema, cara. O negócio é que os caras com gota, eles querem comer todo santo dia porcaria, querem comer todo santo dia mal, querem no fim de semana, acham que vai acabar o planeta, querem comer tudo, beber tudo, não pode, cara, não pode. Então, assim, se você não mudar teus excessos, é claro que não vai dar certo, cara, é claro. Então você tem que fazer uma coisa apenas normal, não é uma restrição, não é proibido de nada. Quando você vive uma vida normal, sem excessos, assim, mirabolantes, extravagantes, não precisa ter medo de nada, você não precisa cortar nada, porque o álcool é uma coisa muito séria. Assim, eu acho que todo mundo deveria rever a sua relação com álcool. O álcool é ruim para todo mundo, sem exceção. Mas álcool é a coisa mais relevante de você diminuir ou retirar da sua dieta, se você tem gota. Tem um estudo feito na Inglaterra, nos anos 90, que ele acompanhou assim, um número imenso, centenas de milhares de homens adultos, e foi vendo, né, ao longo do tempo como é que seria a incidência de gota neles, como é que seria o aparecimento da doença. E viu que ele era muito maior naqueles caras que bebiam. E dentro de todo mundo que bebia, só o grupo do vinho que não teve realmente um risco aumentado, e esse risco foi muito maior no grupo que bebia cerveja. Cerveja, que é uma coisa culturalmente tão presente, tão forte aqui no Brasil, é o grande fator de risco nutricional ali para ter gota. Aí, pessoal, esse negócio de embutido, de carne vermelha em excesso, sal em excesso, camarão, é claro que vai ser ruim, mas você não precisa cortar se você está tomando seu remédio direitinho e, repito, não está cometendo excessos. Não fica vidrado na proibição se você tem gota. Vai dar certo você tratar a doença se você não ficar vivendo no excesso. Então já fica com isso em mente aí. Nada é proibido para você, mas você precisa mudar o seu estilo de exageros, né? Então eu fico impressionado quando eu converso com os pacientes, que eles me falam assim, num dia ali, num fim de semana, né, num dia, tomam 18 cervejas, e que isso é uma rotina para eles, sabe? Todo fim de semana a mesma coisa e tal. Então, cara, já passou da hora de você ver que isso aí não é saudável, pô. Não é bom para ninguém, não é bom para sua família. Então tem que mudar esse estilo, tem que mudar. E eu fico feliz, assim, que a gente vê hoje em dia no Brasil, no mundo, na verdade, que está diminuindo o alcoolismo, né? Eu acho que é legal você perceber que, tipo assim, a geração do meu pai era uma geração. Meu pai não é fumante, mas a geração dele é uma geração de quem fumava muito e tal. Minha geração era mais raro você ter um cara que fuma. E essa geração de agora já tem uma percepção que a minha geração não teve em relação a álcool, né? É um pessoal que usa bem menos álcool do que no meu tempo, ou no tempo mais antigo. Mas não estou dizendo que é sempre uma evolução favorável, né? Por exemplo, o pessoal está usando vape agora, que é um absurdo, né? Não é realmente uma coisa linear, né? Então a gente tem só que pensar que as pessoas com gota, pessoa com ácido úrico alto, é um paciente complexo que você tem que conversar muito sobre ele, muito com ele, né, sobre hábitos de vida, sobre essas mudanças todas, alimentação, bebida. É uma consulta complexa, né? Por isso que talvez, como eu te falei, é uma doença simples e complexa ao mesmo tempo. O tratamento da pessoa com gota, ele envolve necessariamente a multidisciplinariedade. É um paciente que tem que fazer atividade física, o nutricionista é super bem-vindo ali para um acompanhamento com ele. Às vezes é um paciente que você precisa referenciar para o endocrinologista, pelo diabetes muito alterado, para o cardiologista, para o psicólogo, entre outras coisas. Mas a maioria das vezes ali, um bom médico, um bom clínico, um bom reumatologista mesmo, ele consegue lidar com todas essas coisas aí. Tem uma novidade muito legal em relação à gota, que é realmente o impacto da semaglutida, né, do Ozempic, do Wegovy, para tratar esses pacientes que têm uma obesidade ou um sobrepeso. Mostrou que muitos desses pacientes que conseguiram realmente ficar com a semaglutida, perder um peso legal, não precisaram de remédios para gota no futuro e conseguiram praticamente curar a doença.
enquanto conseguiram manter, né, a obesidade controlada. Então, talvez seja esse um paradigma muito legal para o futuro. A gente, falando agora do tratamento, a gente tem que dividir o tratamento da gota em basicamente dois objetivos, né? O tratamento agudo, o tratamento da crise de gota, né, da crise aguda de gota, e o tratamento de manutenção do paciente, que a gente chama de tratamento de redução do ácido úrico. O tratamento da crise aguda de gota, ele devia estar na ponta da língua de todo mundo, ali, todo médico, especialmente quem trabalha em emergência, porque é uma coisa super comum de acontecer. E especialmente depois de Ano Novo, Carnaval, etc. O tratamento da crise aguda de gota, ao mesmo tempo que ele é simples, também é complexo. Pô, parece um clichê eu falando isso. Por quê? Porque, como eu falei, você não sabe como esse paciente vem, o paciente com gota. Ele pode ter diabetes, hipertensão, doença renal crônica. Geralmente é um cara que, independente da classe social dele, com uma saúde muito ruim, porque ele não se cuida, ele tem hábitos ruins, ele é um cara de excessos e tal. Você olha para um cara, você não sabe o que tem ali dentro. Então você atende ele ali na emergência, até no consultório. Se você sair dando remédio para ele adoidado, o remédio pode fazer mal, porque esse cara pode ter um montão de doença. Então você tem que ser um pouco conservador em relação a isso. Eu diria assim que a gente precisa ter mais medo dos pacientes, sabe? Dos desafios que eles entregam. Agora, a gente tem basicamente três grandes opções ali para a crise aguda de gota. A primeira são os anti-inflamatórios não esteroidais. Diclofenaco, naproxeno, remédios famosos que você já conhece. São ótimas medicações, mas é um perigo você dar para um paciente que você não conhece. Perigo, perigo, especialmente por causa da questão renal. Outra coisa são os corticoides, muito bons mesmo para a crise aguda de gota. Mas também é um perigo, por quê? Porque esse cara ele é irresponsável, a maioria das vezes. Ele vai pegar esse teu corticoide, esse teu anti-inflamatório e vai ficar repetindo essa receita, repetindo, e vai ter um montão de efeito adverso. Então você tem que deixar muito claro para ele e deixar por escrito, para ele não ficar perpetuando essa receita. Mas um corticoide pode ser muito bem-vindo aí para a crise aguda de gota. E aí eu acho que é a melhor medicação que tem, que é a colchicina. Colchicina também pode ser usada muito legal na crise aguda de gota. Aí tem uma discussão que para mim ela é besta, se você pode ou não, deve ou não dar alopurinol no começo ali do tratamento da gota, ainda está em crise, cara, não faz diferença, porque a gente está falando ali de 10 dias, 20 dias que você vai ver esse paciente de novo e tal, então não faz diferença isso, cara, isso aí é uma coisa que realmente é querer brigar por alguma coisa, mas as melhores evidências mostram que dá para você dar numa boa. Eu não dou a maioria das vezes, por quê? Porque é um paciente que tem um entendimento muito ruim sobre saúde. Repito, não importa a classe social dele. E é um cara que você precisa do mínimo para ele abandonar o tratamento. Então, às vezes, você assusta ele logo de cara com remédio, e aí já viu. Aí o que eu faço? Eu dou o remédio para crise aguda de gota e falo assim, ó, seu fulano, no seu retorno a gente vai conversar mais sobre isso e vamos ver uma estratégia para o senhor não voltar a ter esse problema. Aí a maioria das vezes acaba, né, na medida do possível, dando certo. Crise aguda de gota é isso, e assim, em pacientes que estão com contraindicação a tudo e tal, ou querem uma resolução muito rápida, a gente faz infiltração. Infiltração guiada por ultrassom ali, resolve muito bem, muito bem mesmo, para uma coisa mais imediata. Por exemplo, teve um caso que me marcou muito, que era um noivo. O cara ia casar no sábado, e aí teve negócio de despedida de solteiro, alguma coisa assim, que ele encheu o balde aí na quinta-feira, ou na quarta, e teve uma crise aguda de gota. E aí o cara, tipo assim, ele queria beber e curtir o casamento, queria ficar bem, óbvio, né? Imagina, tá doente no dia do casamento. E ao mesmo tempo ele não queria tomar corticoide oral, porque ele não queria atrapalhar as fotos, né? A parte estética do casamento. Pô, eu acho que foi uma coisa super válida, né? Então a gente deu colchicina ali em uma dose maior e fez uma infiltração. E, pô, na mesma tarde o cara tava bem já e conseguiu, na medida do possível, curtir o casamento dele. Na verdade, ele até se separou. Verdade, esse cara se separou com 1 ano e meio de casado. Mas mesmo assim, o caso dele me marcou, tá? A gente vai falar do tratamento realmente redutor do ácido úrico. A gente tem basicamente dois jeitos de eliminar o ácido úrico, né? Como a gente falou da pia e do ralo. Ou pelo metabolismo hepático dele, da síntese do ácido úrico, ou jogando mais pelo rim. E esse do rim a gente chama de tratamento uricosúrico. Antigamente você fazia até uma separação, vamos fazer aqui, ver como é que está o ácido úrico na urina dele e tal, ver se ele é um hiperexcretor ou hiperprodutor. Teve um ensaio clínico em 2015, que saiu no New England, deixou isso já para águas passadas, então é uma perda de tempo você fazer isso hoje em dia. A melhor orientação é alopurinol para todo mundo. Existe uma fração de pessoas, especialmente ali no sudeste asiático, que tem um problema genético que não tolera muito bem o alopurinol e acaba tendo um problema sério de metabolização desse medicamento,
podendo até levar a um caso grave, até a morte, né? Que é a síndrome de hipersensibilidade ao allopurinol. Então não é necessário você dosar, procurar, né, quer dizer, detectar o HLA dessa alteração genética. Embora exista isso, a menos se você for tratar um paciente tailandês, da Malásia, entre outra coisa assim, que não é Filipinas, né, que não é no nosso dia a dia, né? Mas caso você a gente encontre um paciente assim, é bom lembrar. Mas disse que os filipinos são nossos primos, né? Mas geneticamente para essa parte do allopurinol não é não. Mas a ideia é você dar o allopurinol, eu costumo dar uma dose mais alta ali, 300, 600 miligramas por dia, para controlar esse ácido úrico. Qual é a nossa meta de ácido úrico, João? Para homens, né, que é a maioria dos pacientes, abaixo de 6 miligramas por ml no sangue. Se você tem tofos, né, se tem a doença dos tofos junto na gota, se você tem a complicação dos tofos, melhor falando, a gente tem que baixar abaixo de 5, tem que ser realmente bem severo. Em mulheres, a gente também é rigoroso, né, mas acaba não sendo tão rigoroso assim. Mas em homens a gente é bastante. E aí o que acontece? A gente precisa disso e a colchicina no começo vai ajudar muito a evitar novas crises. Se não pode colchicina, dá até para dar uma dose baixa de anti-inflamatório ou de corticoide. Mas no começo a colchicina é super importante, especialmente de 3 a 6 meses. E para quem tem tofo, a gente deixa até um pouco mais distante aí. Ela ajuda muito a reduzir tofo. E o allopurinol tem que ser dado na contraindicação do allopurinol, ou de repente se o paciente também não está conseguindo com doses plenas de allopurinol, a gente associa também algum uricosúrico, em especial aqui no Brasil a benzobromarona. Em casos muito graves e tudo mais, existem biológicos, aqui no Brasil ainda não é liberado para essa indicação, especialmente anti-IL-1, que são usados aí para gota. Sinceramente, tem que ser casos muito difíceis. E tem os casos também infantis, né, que é a criança que nasce sem uma enzima específica ali, que ela pode ter uma gota muito precoce ali com 3, 5 anos. Também talvez a gente precise de medicações um pouquinho mais fora da curva. Basicamente é isso, mas lembra, não tem tratamento de gota sem mudar estilo de vida. Não tem. E repito quantas vezes forem precisos. O machismo é uma coisa que atrapalha muito o paciente com gota, porque ele acaba terceirizando isso para a mulher dele, para a mãe dele, para a filha dele, e não se cuida. Isso é péssimo. Todo paciente com gota que eu vejo não alcançar ali um tratamento legal é por causa disso. É por causa que ele sempre terceiriza para uma mulher esse cuidado dele mesmo e acaba não se dando bem. Eu nem tenho esperança, expectativa que alguém com gota veja esse episódio, sinceramente, não tenho. Eu acho que quem vai ver é a mulher dele, a mãe dele, sei lá, e de repente enviar para ele e tal. Eu tenho os programas de acompanhamento para gota, a gente tem um curso, né, assim, que eu preparei e a gente entrega para o nosso paciente os vídeos e tal, folhetos, PDF. A maioria não lê, a imensa maioria não lê, não lê. Aí você até vê um ou outro que lê, aí quando você conta é a esposa que leu. O cara não lê, o cara não tá nem aí. Então, sinceramente, assim, eu não sei o que é, não sei o que é, mas é uma coisa infantil, sabe? Infantil mesmo. É complicado, assim. Aí você percebe, né? Como eu falei, é a doença mais comum da humanidade, doença articular mais comum da humanidade. Mas não é, tá longe de ser a doença que mais aparece no nosso consultório, tá? E no ambulatório também, pior ainda. Tá longe de ser mesmo. O cara não procura muita ajuda, não. Até eu já tentei por um tempo fazer um conteúdo mais voltado para quem tem gota, falando mais de futebol, tudo mais, mas não vai muito longe não. Não vai muito longe. Fica aí o meu desabafo aí, né, contra esse pessoal aí, coitados. A gente já falou de muita coisa. Eu acho que é importante, né, lembrar também que o ácido úrico não costuma estar tão elevado assim durante a crise, embora seja importante você medir. É importante muito cuidado aí com a gota. Consequências são muito ruins para quem não trata e a gente realmente precisa mudar esse paradigma. Próximo episódio, a gente vai falar de uma doença muito comum também, que é a osteoporose. Mas eu queria também ouvir seu comentário, se você tem gota, se você é mulher, é parente de alguém com gota, comenta aqui, manda uma mensagem lá nas plataformas, a gente vai ver como é que a gente consegue responder e tentar mudar esse paradigma de alguma forma, né? Então, um grande abraço, pessoal, e até a próxima.